Glórias ao Senhor. Essa canção diz assim: vem reinar em mim. Vamos declarar para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, vem e reina em mim. Tu és o meu Senhor. Coloca a primeira estrofe dessa canção para nós. Diz assim, ó: sobre toda a terra, amém? Reinar em mim. Diz assim: sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, o meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem e reina em mim. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Te amamos. O Senhor é tudo em nós. O Senhor é tudo para nós. Vem e reina. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem e reina sobre nós, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre as nossas vidas, tu és o nosso mestre, aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim. Vem reinar, vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar, reina em nós, Senhor, com teu poder, que dissipa a escuridão, que dissipa as trevas. Reinar em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo
tudo que sou. Vem reinar em mim. Mais uma vez, reinar. Reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Declare, vem reinar. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Jesus, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para libertar. Aleluia, te damos graças, ó Pai. Aleluia. Te agradecemos. Aleluia. Precisamos desse amor. Aleluia. Que dissipa todos os nossos temores. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas, declare. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus erros, falhas e temores, e enche o meu viver, enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas
cantamos, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos, cantamos para a glória do Senhor Jesus. A igreja faça o mundo, Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Vamos nas palmas. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! O Senhor venceu. Aleluia! Não há outro como o Senhor, não há outro como o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor. Deus o Pai te exaltou acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro que foi morto, puro sacrifício para salvar o mundo. Um servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas guerras, veio me salvar. Não há outro como tu, Jesus. 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 Deus o Pai te exaltou acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro que foi morto, puro sacrifício para salvar o mundo. O servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, sol da justiça, príncipe da paz. Ele luta as minhas guerras, veio
declare: não há outro como tu, Jesus. Jesus, não há outro como tu, Jesus. Jesus, não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu, Jesus. Jesus, não há outro como tu. 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 Jesus, não há outro como tu, Jesus. Jesus, não há outro como tu. Jesus, não há outro como tu. Jesus, não há outro como nosso Deus, não há outro como Ele. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, vem e reina em nós. Aleluia, aleluia. Aleluia, te buscaremos, ó Pai, enquanto existirmos. Aleluia. Te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei e eu te amo. Declare seu amor a Ele. E eu te amo. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Eu te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei. Te amo. Te amo. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar, declare isso. Vem reinar em mim. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Eu sou somente teu. Vem reinar em mim. Reinar em mim. Reinar em mim.
tua glória, mostra-me tua glória, faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, faz o teu querer, faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Reinar em mim. Declara a Ele uma canção de amor. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Reinar em mim. Obedecerei, mostra-me tua glória. Declare a autoridade dele na sua vida nessa manhã. Faz o teu querer, declare. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória. Queremos te ver, queremos ver a tua glória. Faz o teu querer nas nossas vidas. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Pode se sentar, pode tomar o seu assento. Pastor Ivan, glórias ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, como diz essa canção, vem reinar em mim, mostra-me tua glória, né? Faz o teu querer e eu obedecerei. Quão difícil, né? Quão difícil. Eu fico pensando, quando ele escolheu os apóstolos, caminhou com os apóstolos, fez sinais, maravilhas e prodígios, declarava copiosamente para os apóstolos que era necessário que ele fosse para a cruz. Alguns tentaram impedi-lo, outros o traíram, e no dia da decisão, só um permaneceu.
E mesmo assim ele falou: olha, não se preocupe, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E assim acontece. E mesmo alguém tendo presenciado, que falou com ele, que declarou que ele estava ressurreto, ainda assim não acreditaram. Foram lá para ver. E depois ele se apresenta para eles, caminha 40 dias com eles, orientando e instruindo. E mesmo assim, enquanto não desceu o Espírito Santo, eles não foram transformados, não foram regenerados. Então hoje, mostra-me tua glória, seria a glória do Espírito Santo. E é interessante, mas depois que ele caminhou esses 40 dias após a ressurreição dele, eles começaram a obedecer. Diz que, permaneçam em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. E veio quando eles estavam o quê? Orando e em comunhão. Tinha 120, mas quantos ouviram essa promessa? Quantos ouviram essa declaração dele? Mas no dia glorioso tinha apenas 120. E ele mesmo disse que muitos são chamados. Então nós temos que suplicar para que ele nos oriente e nos ensina como ver esta glória. E hoje a glória dele é o Espírito Santo, para nos levar a entender e compreender quão bom e agradável está na presença dele com os irmãos. E que bom que você está aqui. E justamente em Salmo 84, vou esperar você encontrar aí. Quando a gente vem para a casa do Senhor para ter comunhão com os irmãos, a gente não pode ter pressa. Tem um ditado que o apressado come cru. E aí a pressa dele ainda leva ele a reclamar de você. Pô, a comida tá crua, tá ruim. Pô, mas você não deu tempo para ficar bom. Você ficou me apressando. Então aprendamos a não ter pressa. Diz assim, Salmo 84. Como é, não será, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. E hoje nós somos a habitação. Então nós temos que compreender que nós somos agradáveis. E quando nós temos essa consciência, ele também diz que de tempos em tempos a gente tem que estar em comunhão, não só aqui, mas de preferência em todo tempo, em espírito, em verdade. A minha alma anela, até desfalece, pelos átrios do Senhor. Como é que está a nossa alma? Olha só que coisa interessante. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Por isso, quando você for cantar, deixe o seu corpo cantar. Não se retraia, não se reprima, não fique com vergonha. O nosso Deus, nós temos que compreender e entender que Ele é um Deus santo. Ele não olha como nós olhamos, Ele não vê como nós vemos, cheio de malícia, de maldade, de julgamento. Ele se rende e Ele se entrega. Vamos dar um exemplo bem prático. Naquela época o ser humano vivia dentro de um casulo da hipocrisia, da falsidade, dos costumes, dos hábitos, dos dogmas, da religiosidade. Não porque Deus os colocou, porque eles se colocaram. E hoje, se a gente tomar cuidado, nós estamos iguais. Aí esse homem que escreveu isso,
quando Deus dá uma vitória para ele, ele fica só de bermudão, ou de cueca, ou de sunga, não sei o que usava naquela época por baixo da roupa. Ele tira tudo, ele faz uma festa, ele começa a subir as escadarias do seu palácio, e começa a se alegrar, ele começa a dizer para o Senhor, porque na presença do Senhor, quando você está falando para o Senhor, você pode ficar até nu, porque como é que o homem foi criado? Com as vestimentas do Senhor, não com as vestimentas humanas. Mas quando ele peca, ele descobre que o pecado traz podridão, que o pecado revela o desnude visível. E ele começa a dançar, aí a mulher dele diz para ele: olha o que você está fazendo, você está se insinuando para o povo. Ele falou: não, eu estou me insinuando para o meu Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. E ele não falou nada para ela, não a repreendeu, não falou nada, e o Senhor a amaldiçoou. Então, quando nós nos agradamos em ser habitação do Senhor e com a habitação do Senhor, quando a nossa alma se anela por Ele e para Ele, Ele cuida de nós não precisamos nem abrir os lábios, porque Ele nos justifica, Ele nos santifica. Quando você declara para Ele o que você é e quem é que você faz para Ele, Ele cuida de nós. Só que é fácil, se torna fácil, se nós falarmos: Senhor, eu sou a sua habitação, e quero me tornar cada dia mais agradável, e eu anelo pela tua presença, por estar aos seus pés. Quando eu estou falando, não é aqui agora, é mais na presença do Senhor todos os dias. Você ter uma intimidade com Ele, você ser a habitação dEle, Ele ser o seu átrio, onde é que você for. Amém? Agora é momento de dízimo e oferta. Então traga o seu dízimo e a sua oferta. Se você separou para o Senhor com alegria, traga aqui, para que o Senhor continue nos dando graça de podermos estarmos um com o outro, nas quartas 19h30 e no domingo 8 horas da manhã. Domingo não é fácil. Eu estou querendo, falei ali para uns amigos ali fora, estou querendo fazer um culto 5 horas da manhã. Eu falei 6, né? Mas agora eu vou mudar para 5 horas. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, se nós existirmos, eu vou estar aqui com as portas abertas 5 horas da manhã. Quero ver quem virá. Tem eu e um amigo que na terça-feira a gente começou às 3 horas da manhã. E eu não sei se foi ele que desistiu ou foi eu. Aí nós já mudamos para 4 horas da manhã. Aí quando é no inverno a gente fica com medo do frio. Mas Deus é bom. Inclina sua cabeça. Abba, Pai, Paizinho, nós sabemos que só há um jeito de se alegrar sendo a sua habitação, e de anelar e desfalecer pela tua presença diante do Senhor. Quando Davi escreveu esse salmo, é porque além de o Senhor habitar nele, ele tinha alegria de estar na tua casa, e se jogava diante dos teus pés, porque ele sabia que o Senhor tinha feito daquele lugar a tua morada. Mas hoje nós somos a tua habitação, hoje nós somos o teu átrio. Então que nós possamos anelar dia após dia para estar na tua presença e junto com os irmãos. A nossa alma bendiz o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é o Deus dos céus e da terra. O Senhor é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, nós declaramos que somos a tua habitação, declaramos que anelamos pelos teus atos, e a nossa alma se desfalece na espera das tuas promessas, para que o teu Espírito Santo comece a se mover por intermédio das nossas vidas, e nós possamos declarar todas as promessas de Jesus de Nazaré para a humanidade,
promessas de libertação, promessas de cura, mas principalmente promessa de vida e vida eterna. Então ensina-nos na beleza da tua santidade. E suplico, porque eu sei que o Senhor acolheu os dízimos e as ofertas da tua igreja, para que continue sustentando e mantendo esta casa, para que o nome de Jesus seja declarado com poder e autoridade, fundamentado na tua graça e no teu amor pela humanidade. Então cumpra o teu querer, cumpra os teus propósitos na vida de cada um de nós, e que verdadeiramente a cada dia nós sejamos luz do mundo e sal da terra, em nome de Jesus, amém. Pastor Dave. Para quem que é essas palmas? Para Jesus. Então está muito fraco. Agora sim. Agora sim, graças e paz. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Ai. Como é bom, né? Estar aqui na casa do Senhor. E a verdade é essa, né? Ficamos um ano, né? Abrindo as portas de segunda a sexta pela manhã, né? Foi um tempo de aprendizado e um tempo de encorajamento, né? Ficamos esse tempo aqui, creio que foi no 2021, que eu fiquei praticamente um ano, né? Quem sabe voltaremos a abrir as portas, né, pela manhã, de segunda a sexta, estarmos aqui para aconselhar quem quiser ser aconselhado, para orar, para quem quiser uma oração. E isso está no nosso coração, esse é o nosso desejo, mas não somente estar aqui dentro dessas quatro paredes, né? Queremos levar essa mensagem e que ela penetre nas paredes dos corações daqueles que abrirem e deixarem com que essa palavra entre. Nosso chamado e aquilo que o Senhor nos incumbiu de fazer é o que? Levar esse evangelho, levar esta palavra a todos aqueles que de alguma maneira não ouviram ou que essa palavra talvez, quem sabe, não foi exposta de uma maneira correta. Uns tempos atrás eu vi uma frase, não sei onde que eu vi, onde dizia assim, diziam para aqueles que tiveram uma experiência na igreja, né? Mas quem sabe não foram à igreja, né? Dizia assim: desculpe se a igreja te machucou. Como o pastor Ivan, eu estou pegando essa mania, né, do contraditório, né? Na verdade, nós temos que ter isso, né? Temos que questionar, mas não só com os nossos pensamentos, mas tendo a base, a palavra do Senhor, né? Como o pastor Ivan disse, né? Os hipócritas daquela época, né? Também se utilizavam da palavra, se utilizavam eles falam, né, da palavra verbal, né, para seu bom prazer, né? E com isso ele distorcia a realidade do reino, distorcia aquilo que o Senhor estava dizendo a um povo, aquele povo, né? Por isso eu quero dizer o que, principalmente aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais: a igreja não te machuca. Quem te machuca são os homens. Os homens te machucam, né? Por justamente, quem sabe, se utilizarem dessa palavra para o seu próprio bem, ou quem sabe até de uma maneira ingênua, né? Ou por uma falta de entendimento, né?
machucam outras pessoas, mas não a igreja, não o Senhor. Porque a verdade é que esta palavra, quando meditada nela, realmente ela tem que machucar em nós. Mas é uma machucadura, é um machucado, é algo que vem a ferir, não o nosso espírito, mas vem ferir a nossa carne, que é podre, que está tendente para o mal, porque não é à toa que a palavra fala de um conflito, né, da carne e do espírito. Então essa palavra realmente, ela tem que doer em nós, quando meditamos. Quem julga, não julgue mais. Tome cuidado, porque da mesma maneira que você medir, você será medido. Não roube, não diga mentiras. Realmente tem que doer em nós, e nós vamos aprendendo a cada dia mais, a cada dia mais. Mas a verdade é que nós somos feridos, não? Essa ferida que afasta as pessoas vem de homens. E a palavra que eu quero trazer aos nossos corações é sobre aquilo que, ou da maneira que nós devemos nos portar uns com os outros, ou perante o Senhor. É um ato, podemos transmitir através das nossas ações, através do nosso falar. E eu tive uma confirmação, hoje estava ali me preparando para vir, né? E eu lembrei do que o irmão falou, de uma experiência que ele teve não muito agradável ontem. E o tema central desse sermão, ou dessa palavra que eu quero trazer aos nossos corações, é o maior exemplo de humildade. A verdade é que a última vez que eu ministrei, né, eu ia ministrar essa palavra, né? Só que foi tão corrido, foi numa quarta-feira. Creio que ficou só uns 15 minutos para eu ministrar, mas eu peguei só uma parte específica e falei em cima disso. Mas eu creio que hoje vai ter tempo suficiente para ministrar ela. Eu vou pedir, por favor, algum irmão pegar uma água. Abre a sua Bíblia lá em Mateus. Esse texto aqui é de uma profundidade tremenda, mas vamos somente passar por ele. Vai ser uma introdução daquilo que eu quero falar aos nossos corações. Eu creio que é o Senhor falando a nós. Mateus, no capítulo 18. Olha o que diz lá, Mateus, no capítulo 18, verso 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? E essa é uma preocupação, não somente no reino de Deus, no reino dos homens também, né? Um querendo ser maior do que o outro, não é verdade? Um querendo passar por cima dos outros, né? Mas aqui eles estavam querendo saber quem era o maior, né? Quem era o maior? Quem dos discípulos era o maior no reino de Deus? Chegando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Isso que eu disse a um irmão essa semana. Muitas pessoas acham que são convertidas, né?
Mas a verdade é que elas se convencem daquilo que elas acham que é o certo, né? E por isso tomam liberdade de querer ser maior do que o outro, de querer passar por cima de outro, né? E eu disse ao irmão: meu irmão, com essa atitude, essa pessoa ela tem que se converter. Ela não é convertida, ela está deixando a natureza da carne tomar conta dela, né? Então a verdade é que queremos entrar no reino de Deus, queremos entrar no reino de Deus, queremos participar do grande banquete com Ele, queremos olhar olho a olho, face a face. O que nós devemos fazer e ter em nosso coração como uma regra para que isso aconteça? Nos tornarmos como criança. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Então aqui está uma regra, né? Eu ministrei, a regra é clara, né? Quer ser maior no reino de Deus? Torne-se o menor. Torne-se como uma criança. Para sermos maiores, temos que aprender com aquele que foi o exemplo de humildade. Talvez você possa olhar para mim, né? Uns anos atrás foi até um momento de discussão na família, né? Olhando para o David, né? E julgando, né? Desumilde, né? Um orgulhoso, né? Por querer cobrar algo que eu julgava que era meu de direito, né? E ali, meus irmãos, vocês não têm noção, quase matamos uma pessoa de nervoso. Quem sabe da história já vai lembrar. Mas a verdade é que nós temos que nos espelhar no Senhor, porque se olhar para mim, quem sabe eu possa te decepcionar em alguma coisa, porque nós prosseguimos num caminho, nós caminhamos em direção a Cristo. Isso não quer dizer que, como o pastor Ivan falou sobre os discípulos, né, que abandonaram o Senhor, eles estiveram caminhando com o Senhor durante anos. E aí Pedro, é interessante, creio que ele, quem sabe ele pensou, porque eu creio que ele também era muito espontâneo, né? Ah não, opa, eu vou ser o exemplo. Aí ele fala para o Senhor: Senhor, eu não vou te abandonar. Senhor, eu não vou te abandonar. E os outros discípulos olhando, a palavra fala que eles também falaram: não, eu também não vou. Eu também não vou. Aqui o Senhor fala para Pedro: Pedro, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Mas é natural do homem, né? Não é normal permanecer no erro, né? E foi isso que aconteceu. Chegando a um momento depois que eles voltaram às práticas antigas, e o Senhor novamente teve que ir até eles: Pedro, o que você está fazendo? Retornando às velhas práticas. Eu não te dei uma missão, eu não te pedi, eu não falei para vocês: apacente as minhas ovelhas. Você me ama, você me ama, Pedro. Ah, Senhor, eu te amo. Então, o que você está fazendo aqui? Apacente as minhas ovelhas, vá. E ele questiona por mais algumas vezes:
Você me ama. Eu te amo. Você sabe que eu te amo. Mas estamos sujeitos a errarmos. Mas o que o Senhor quer de nós? Que nos humilhemos perante Ele e reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Aleluia. E eu falo de exemplo, né? O texto é o maior exemplo de humildade, né? Quem aqui é um exemplo? Pode se dizer, eu sou um exemplo de esposo. Olha, vocês podem se espelhar em mim. Eu sou um exemplo de esposa. Opa, eu sou um exemplo de filho. Eu estava relembrando, né? Estava falando com o pastor Ivan. Creio que eu tive a presença dos meus pais um pouco mais recente, né? Do que ele. Mas aí me veio a lembrança que eu fui um filho não muito bom. Que eu não fui um filho muito bom, mas hoje, olhando lá fora, olhando para trás o que aconteceu, eu consigo ter esse julgamento, eu consigo me examinar. Você se examinou? Você tem se examinado? Porque nós precisamos melhorar. Melhorar. Você é um exemplo de filho, você é um exemplo de avó, você é um exemplo de patrão, você é um exemplo de chefe, de funcionário, você é uma autoridade. Essa palavra está sendo transmitida, né? Você é uma autoridade, você está dando exemplo, você está sendo exemplo, você está sendo exemplo de servo, porque o Senhor Ele veio para servir. E o que nós devemos? Ele deixou exemplos de servidão. Você tem servido com excelência? Tem uma irmã que sempre fala, né? De excelência. Você tem servido com excelência? Não é fácil. Essa é a verdade. Não é fácil. Não é fácil. É complicado, é difícil, mas não é impossível. Ele fez. Ele serviu. Ele nos deixou esse exemplo de como fazermos. De como fazermos. Exige esforço. Se esforce. Exige renúncia. Renuncie a sua carne. Renuncie os seus desejos. Aleluia. Tem um irmão aí, só para quebrar o gelo, né? Falando que fala em renúncia de refrigerante. Mas quão difícil é pararmos com alguma coisa que a gente tanto gosta, né? Tem a nossa irmã ali que não toma mais refrigerante, né? A Nayara tá passando um perrengue tremendo, né? Coca-Cola. Não pode tomar Coca-Cola, né? Mas ela parou recentemente. Ela ainda dava umas bicadinhas. No finalzinho ela parou. Então exige renúncia para caminharmos nesse caminho e passarmos pela porta estreita, né? Estávamos meditando no discipulado, né? Lá em Lucas, onde fala da porta estreita, né? Irmão, a palavra fala que a porta é bem estreitinha, não é larga não. Então exige um esforço nosso, exige uma percepção nossa de quem nós somos. Muitas vezes nem nós sabemos quem somos. Nem nós sabemos quem somos. Por isso exige uma alta análise, nos examinarmos. Aleluia. Mateus, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 11. Para sermos exemplos, um desses atributos é ser humilde. Mateus, no capítulo 11.
verso 28. E esse tema foi bem polêmico, sobre humildade e sobre o orgulho, né? Tem um pastor aí que está até sendo processado sobre isso, né? Porque ele falou o mês inteiro sobre isso, né? Tem um pastor que está sendo até processado, né? É por isso que nós devemos tomar muito cuidado, né? Quando vamos expor algo, principalmente os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos têm que estar ligados aqui, ó, na palavra. Por isso que é importantíssimo 4 horas da manhã, ou 3 horas, ou 7 horas, ou 8 horas, ou à tarde, ou de tardezinha, temos tempo de discipulado, termos tempo de aprendizado, termos tempo de meditação na palavra, porque aí a nossa carne que vai tendendo para o mal é quebrantada quando se depara com a escritura. Opa! 28, ó. Venham a mim, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O Senhor fala assim: aprendam de mim. Aprendam de mim. Essa é uma atitude, ó. Estão vendo da maneira com que eu me comporto? Ó, essa tem que ser a atitude de vocês. Então aprendam de mim. Eu sou o exemplo. Eu sou o modelo. Aprendam de mim. Porque, ó, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Aprendam de mim. Aprendam. E é interessante, porque muitas vezes nos encontramos com justamente o que essa palavra vem falando, né? Sobre sobrecarregar, sobre estarmos sobrecarregados, sobre estarmos aflitos, justamente por não descansarmos nele, justamente por não sermos humildes de coração, justamente por não termos contentamento com aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu tenho meditado esses últimos dias sobre isso, sobre contentamento, né? Porque como nós vamos analisando o passado, né? Tantas coisas que eu fiz de errado na vida profissional, empresarial, né? Justamente foi por falta de contentamento. Aí vai influenciando esposa, vai influenciando família, e por essa falta de contentamento nós vamos contraindo, nós vamos pegando para nós dívidas, nós vamos pegando para nós compromissos que não era para termos compromissos. Minha sogra que sabe sobre influenciarmos, né, e tomarmos emprestado. O pastor está realmente com isso fixado no coração dele, né, em não tomar nada emprestado, né? Não gastar nada no cartão de crédito, a não ser que você tenha um plano para isso. Escute bem. A não ser que você tenha um plano para isso, porque tem alguns que sabem lidar com o cartão de crédito, né? Tem uns pontos, tem umas milhas, mas tomem cuidado, né? Se programem, tenham contentamento, porque é uma armadilha, não? Rapaz, tremendo, é uma armadilha isso, é uma armadilha. Então, o apóstolo Paulo, na sua carta, ele fala sobre contentamento e sobre viver contente também. Ó, eu sei viver tendo, sei viver também não tendo. Eu consigo me adaptar, mas tem gente que não consegue se adaptar a certas situações.
onde vem uma situação estressante e de conflito, e aí ao invés de se humilhar, vai lá e vai para o fronte, vai para o embate, né? Que testemunho tremendo do nosso irmão ontem, né? Testemunhando, né? Ao invés de ir para o fronte, de ir para o combate, né? Creio que ele estava lá em espírito, falando com o Senhor, né? E pedindo mansidão. É isso que nós devemos pedir: Senhor, venha com a tua paz, a paz que transcende todo o entendimento humano, porque lá fora eles podem me chamar de cagão, lá fora eles podem me chamar de bundão, esse aí, não, eu tudo posso naquele que me fortalece, é Ele que me justifica, é Ele que me exalta, aleluia. Ele que nos exalta, Ele que nos chama de filho, é Ele que nos preparou um lugar melhor do que tudo isso que a gente está vendo, melhor. Nele nós podemos romper qualquer barreira, mas o que Ele exige de nós: sejam humildes de coração, sejam mansos, aí sim, aí sim vocês encontrarão descanso para a sua alma. Você quer ter descanso? Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tome atitude. Aleluia. Tome atitude. E esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos dá. Abre lá em Filipenses. Ele é o maior, não tem outro, não tem como colocarmos outra pessoa lado a lado. O nosso Senhor é o exemplo para todas as coisas. Filipenses capítulo 2, no verso 5. Acharam? Diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Não, eu não preciso me apegar a isso, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quer uma outra característica de alguém humilde? Obediência. É uma outra característica de alguém humilde. E lembrando da juventude, né? Quanto eu fui desobediente. Senhor amado. Interessante que essa outra característica, né, de alguém humilde, que é a obediência, né, o Senhor chamou a atenção. O pastor também falou aqui nos Salmos, né? Falou sobre esse rei, né, que dançou ou de cueca, ou de peladão mesmo, né? Mas que o antecessor dele, o Senhor destronou. Como a palavra dele mesmo fala: eu me oponho aos orgulhosos. Quem foi esse rei? Saul. O Senhor mandou uma mensagem clara para Saul, através de Samuel. Samuel, vai lá, entrega essa mensagem a Saul. Eles vão à guerra, e eu quero que eles exterminem com tudo. É com tudo, Samuel. Fala para ele, fala para Saul. Com todos, com tudo. Homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Não é para sobrar nada. O Senhor deu uma mensagem clara.
E o que aconteceu? Como eu já falei, que ele foi um homem desobediente, foi à guerra e poupou o rei e poupou os animais melhores. E aí depois, né, o Senhor manda Saul a ele, e ele dá uma desculpinha: ah não, é que meus soldados pegaram lá, eu quis agradar os meus soldados. E aí Samuel repreende, né? Eu creio que eu fui bem claro. Era para você fazer isso, mas você desobedeceu, e por causa da sua desobediência, o Senhor já está te destronando. E eu vou levantar alguém segundo o meu coração, alguém que me obedeça, alguém que seja humilde, mesmo quando errar, reconheça: Senhor, eu errei. Senhor, eu errei, me perdoa. E assim foi. Seja a atitude nossa a mesma de Cristo, que obedeceu, e obedeceu até a morte. E foi qualquer morte? A morte de cruz. Era uma das mortes mais vergonhosas, a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou, lá no verso 9, a mais alta posição. É o exemplo. Quer ser exaltado, humilhe-se, semelhante como o Senhor fez com Jesus, porque Ele o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você tem confessado? Mais uma vez, o pastor Ivan falou, você tem confessado Jesus Cristo? Confesse Ele, porque é sobre esse nome que está acima de todos os nomes, sobre qualquer autoridade humana e não humana. É o nome do Senhor que tem poder para salvar, como louvamos, né? E tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Seja a nossa atitude a mesma do servo, a mesma de Cristo. Olha um exemplo lindo, né? Tem um ministério que, se eu não estou enganado, eles fazem literalmente isso, né? Olha o que está escrito lá em João. Abre lá no Evangelho de João, no capítulo 13. João capítulo 13, lá no verso 1. Se eu não estou enganado, tem uns irmãos que fazem isso literal, né? Um pouco antes da Páscoa, João capítulo 13, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já tinha induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus, mas sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vá lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse:
Ou disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Verso 13: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo. O que o Senhor nos deu? Um exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora vocês sabem essas coisas. Felizes serão se as praticarem. Seja a atitude nossa a mesma de Cristo. Sirva. É isso que ele demonstrou aqui. Sirva. Não importa onde você estiver. Não importa com quem você estiver. Se você se julga superior, quem sabe, diplomas, né? Você tem mais diplomas que o outro. Não é por isso que você tratará ou se comportará, ou a sua atitude será diferente da atitude de Cristo. Sirva. Essa é uma atitude clara, porque o Deus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, lavou os pés. Então quem somos nós para não lavarmos os pés uns dos outros? Como falei um tempo atrás, né? É uma mentira do diabo essa, de que não devemos nos importar, cada um cuida da sua vida. É mentira do diabo. Mentira. Como a palavra fala, devemos sim nos importar, devemos sim ligar, falar: meu irmão, como você está? Eu estou sentindo sua falta. O que você está precisando? Esses tempos atrás ficamos 2 dias numa fazenda. Falei: meu irmão, você veio recentemente para essa fazenda, você tem que deixar essa fazenda, ó, alinhada. Vamos ofertar para você, ó. Fomos com um carro cheio, com os irmãos lá, prestamos 2 dias de serviço, para a honra e glória do Senhor. Não é para nos engrandecermos, é para Ele ser engrandecido, para Ele ser glorificado, para Ele ser, como ouvimos aí recentemente, né, que aqui talvez seria um palco para a apresentação. Ah, meu irmão, não é um palco, é um lugar de adoração, é um lugar de rendição. Aleluia. Não é para nos aparecermos, mas é para que Ele apareça. Que fiquemos pequenininhos diante da glória dEle, diante do que Ele é. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe-se e tenha Ele como um exemplo. Amém? Se levante, quero chamar o pastor Ivan para fazer essa oração. Enquanto iremos louvar. Reina em mim, Senhor. Eu sou a tua casa, eu sou a tua morada. Reina em mim. Eu me humilho diante do Senhor e estou com meu coração disposto a ser servo. Feche os seus olhos. Eleve a sua cabeça, as suas mãos e deixe o Espírito dele que habita em nós fluir por intermédio de cada um de nós. Lembre-se, não tenha pressa. Só pense. Pense, você é o melhor dele. Você e eu somos privilegiados. Nós temos o maior poder à nossa disposição,
que é a doçura do Espírito Santo. É só se render a este maior exemplo de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Senhor, nosso amigo, nosso irmão, nosso primogênito, nosso unigênito, aquele que foi escolhido pelo nosso Pai, aquele que foi escolhido para ser o eu sou, aquele que foi escolhido para, quem sabe, no momento exato, quando o Pai te chamou à parte dos demais nossos irmãos e disse: você vai descer à terra, você vai se entregar. Será que ele pensou: Pai, desde quando o Senhor me criou, quando eu olho para eles, e eles desprezam, menosprezam, desobedecem um Pai que está além da imaginação deles, que buscam ter uma intimidade, um relacionamento, e eles simplesmente se preocupam com o seu eu. O Senhor fez e faz tantas coisas por ele. Quando o Senhor os planejou, quando o Senhor pensou, quando o Senhor sonhou, quando eu e o teu Espírito estávamos olhando para a terra e se moviam sobre ela, e ela era sem forma e vazia, e o Senhor começou a criar. O Senhor disse que tudo era bom, mas quando o Senhor chegou neles, o Senhor se dedicou ainda mais, o Senhor planejou ainda mais, o Senhor os fez como a nossa imagem e semelhança. O Senhor caminhou na existência deles e tem caminhado, mas mesmo assim eles não compreendem e não entendem. Agora o Senhor quer que eu vá para lá? Eu vou, porque eu quero ser o filho que te agrada, e quando lá eu chegar, eu vou dizer que eu não sou eu sou, mas que eu sou o filho do eu sou, do Deus dos céus e da terra, e que o Senhor quer que eles tenham intimidade contigo, como de pai para filho, de filho para pai, e que eles compreendam, entendam que eles não devem ter medo de ti, mas simplesmente quererem ser teu amigo, ser teu filho, Pai. Então nos ensina a nos assemelhar a Ele, nos ensina a nos esvaziar como Ele se esvaziou, para que o Senhor nos encha do teu Espírito e da presença dEle, para que nós andamos na humildade, na santidade, na graça dEle. Mas Pai, lembra-te de uma palavra que Ele disse, que nós éramos amigos dEle, e que tudo que nós pedíssemos no nome dEle, o Senhor viria e faria em nós, para que Ele fosse glorificado. Mas Ele também diz que sem Ele nós não podemos fazer nada, Pai. Então, Pai, na humildade, na simplicidade de Jesus de Nazaré, este nome que tem todo o poder, nós confessamos aqui diante da Tua igreja, diante da Tua presença. Ensina-nos a nos humilhar como Ele se humilhou, ensina-nos a se esvaziar como Ele se esvaziou, ensina-nos a ser servo e te servir, a servir a Tua igreja, mas com o Teu poder e com a Tua autoridade que está no Teu Espírito. Olha para nós com o olhar de amor e de ternura que o Senhor, só o Senhor tem, e toca em nossas almas, toca em nosso espírito, porque no Senhor nós encontramos descanso, no Senhor a nossa alma se alegra, ó Deus. Então libera tudo que há de melhor em Jesus de Nazaré sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão nos ouvindo, sobre aqueles que ouvirão, e nos ensina a te servir. Para o louvor da Tua glória nós oramos e te bendizemos, e no Senhor nós temos plena satisfação e contentamento. Então não nos abandone, pelo contrário, que o Teu Espírito ande 24 horas conosco em todo o tempo, para que verdadeiramente a luz do Senhor esteja sobre nós, para que verdadeiramente o Senhor nos guie de acordo com os Teus propósitos, de acordo com a Tua vontade. Porque eu particularmente suplico, ensina-me a me esvaziar,
e a me render plenamente ao nome de Jesus de Nazaré, para que ele cresça e floresça, como o Senhor sonhou e tem sonhado antes da criação dos tempos, para agora, para a nossa geração, para a noxa existência, para a minha existência e dos meus irmãos, em nome de Jesus. Flua, 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 Deus dos céus e da terra, não só aqui agora, mas em todo o tempo, e que nós cresçamos em poder, em autoridade, em humildade, em nome de Jesus. Eu te buscarei até te encontrar, permanecerei com graça e amor, pelos vales eu passarei, e eu te amo, e eu te amo, e eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Eu cantarei. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Vem reinar em mim. Faz o teu querer. Faz o teu querer, obedecerei. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Faz o teu querer, faz o teu querer. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Eu cantarei a ti uma canção de amor pra sempre. Sou somente teu. Sou somente teu. Vem reinar em mim. Reinar em mim, vem reinar em mim, vem reinar em mim. Queremos ser como tu, Senhor, vem reinar em mim, vem reinar. Tu és o nosso Deus, tu és a nossa inspiração, tu és o nosso alvo, tu és o nosso exemplo a seguir. Tu és, Senhor, vem reinar, vem reinar, vem reinar sobre a nossa família, vem reinar sobre os nossos filhos, vem reinar, vem reinar. Vem reinar, Senhor, vem reinar sobre o nosso serviço, sobre a nossa empresa, vem reinar sobre nós, sobre esse lugar, sobre essa cidade, vem reinar, declare a autoridade do Senhor na sua vida, na sua família, declare a autoridade dele. Diga, vem reinar, vem reinar, vem reinar. Eu cantarei a ti uma canção de amor e pra sempre sou somente
vem reinar em mim. Aleluia. Amém. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com um beijo, com um abraço. E diga, ser um exemplo, ser uma bênção. Aleluia.